Fibromialgia e espiritualidade. A espiritualidade pode trazer conforto, além de ampliar sua rede de apoio, né? Pode ser uma forma de autocuidado. E você conhece pessoas, né? É uma forma de você se conectar com o outro. Mas existem pessoas que se utilizam do desespero de quem tem doenças crônicas para estelionato, pirâmide, vender produtos adulterados. E até usam termos científicos misturados com termos esotéricos para criar fake news mascaradas de informações confiáveis, com o objetivo de vender curso, produto falso e culpabilizar a própria vítima pela doença. Nos casos a gente vê de notícias de gurus que se aproveitam e abusam de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu entendo que a gente, enquanto ser humano, diante de uma situação ruim, a gente pensa, o que eu fiz pra merecer isso? Qual o significado disso, né? Eu já fiz muito essa pergunta. E quem nunca, né? Mas eu fui percebendo que, pra mim, era mais libertador pensar que existem coisas que simplesmente acontecem e que a gente não vai entender. É perigoso esse discurso de criar um motivo cósmico e espiritual para qualquer doença crônica, como se você estivesse sendo punido por alguma vida passada, porque aconteceu um aborto numa outra geração, porque você não perdoou parentes abusadores, etc. E você pode acreditar nisso. Mas eu acho desrespeitoso quando falam esse tipo de coisa pra mim, porque são sempre pessoas que nem me conhecem, né? Até porque, se a gente parar pra pensar, existem pessoas terríveis que têm a saúde perfeita. Existem pessoas que lucram com trabalho escravo e vivem uma vida paradisíaca. E existem crianças inocentes que passam fome, sofrem abusos e vivem na miséria. E pra mim, pensar que essas coisas ruins acontecem porque a pessoa de alguma forma merece isso, seja por uma vida passada ou na vida atual, um karma bom, um karma ruim, me soa como uma forma de passividade em relação à injustiça social, para que a gente não tenha um pensamento crítico e que a gente aceite a desigualdade como se ela fosse um cumprimento de uma sentença divina. Aquela pessoa é miserável porque Deus quer que ela seja miserável. Você tem fibromialgia porque Deus quer que você tenha fibromialgia. Na nossa sociedade, a gente já é ensinado a sentir culpa por tudo, ainda mais se você for mulher, né? E isso é um peso muito grande pra se carregar nos ombros, sabe? É muito cruel você responsabilizar uma vítima dessa forma. Eu nunca cheguei numa pessoa e fiquei fazendo suposições em relação à doença crônica dela. Eu acho curioso porque, por exemplo, se alguém tá com a perna quebrada ou tem miopia, ninguém fica falando que a pessoa quebrou a perna por conta de um karma, de uma vida passada, ou do desequilíbrio do feminino da pessoa. Quer dizer, até pode existir gente que pensa assim, né? Enfim. Mas mesmo se eu acreditasse nisso, não cabe a mim impor uma crença minha em outra pessoa. Isso é arrogante. Porque você se coloca num lugar de sábio, dono da verdade, enquanto isso que a pessoa que tem uma questão crônica, no seu ponto de vista, vai ser uma pessoa que é assim porque ela não tenta o suficiente. Ela é assim porque ela merece. Porque ela é burra, porque ela não é iluminada o suficiente, ou simplesmente porque são os planos de Deus. E aí você tá deslegitimando a vivência dessa pessoa. E esse é o tipo de coisa que afasta as pessoas da religião. Então faça o que te faz bem, não deixe ninguém ficar te manipulando para que você se sinta responsável por algo que você não é. No meu caso, eu sou uma pessoa amante da ciência. E a espiritualidade tá em mim quando eu me cuido, quando eu ajudo outras pessoas, quando eu faço yoga, meditação, quando eu ouço música, quando eu produzo música, quando eu danço, quando eu atuo, porque são coisas que fazem bem e isso é o sagrado pra mim. Eu, Isa, não sinto necessidade de ter uma religião. E tá tudo bem. Você pode sentir necessidade de ter uma religião e tá tudo bem também. E a gente tem que respeitar as escolhas de cada um. E eu respeito até mesmo essas pessoas que me julgam. Porque eu sei ser empática. E eu consigo entender a necessidade primordial que nós humanos temos de dar significado pra tudo que acontece. Inclusive a ciência parte daí, de tentar entender. Mas eu não saio por aí enchendo o saco das pessoas. Então é isso. Respeito.